E aí pessoal do Mundo Firme, tudo bem? Hoje a gente trouxe um segundo episódio do nosso React. A gente pegou alguns vídeos aqui do YouTube e mostrado um pouco da parte técnica e o pessoal tem gostado bastante. A gente fez nosso primeiro vídeo da Evelyn Hagley, discutindo ali um pouco das partes técnicas, conversando um pouquinho com as pessoas que falaram do seu resultado. E hoje a gente trouxe um vídeo da Tatá, com o Cocielo aqui, que ela falou um termo muito interessante. Tem gente, as pessoas estão com muita dúvida do que é isso, e o título do vídeo dela é Minha Filha é um Bebê Arco-Íris. Então vamos falar um pouquinho do que é isso, vamos assistir o vídeo dela e eu acho que vocês vão gostar, então bora pro vídeo. Fala galera, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui na sala de casa, um lugar bem confortável. Esse vídeo é sem roteiro, é um baby arco-íris, pra quem não sabe, é um Então aqui ela começa, isso é uma coisa interessante que a gente vê nesses vídeos que falam sobre bebê, né, sobre tratamento, tudo. Normalmente é uma coisa que sai um pouco do conforto das pessoas, e você vê que ela tá num momento ali interessante, ela falou, tô aqui em casa, não tem roteiro nenhum. Então a história do React também, isso é uma coisa legal que a gente faz aqui. Eu nunca assisti o vídeo dela, o nosso editor aqui fala que o React tem que ser assim, né? Você tem que assistir pela primeira vez, parar a hora que você acha que tem que parar e comentar. Então vamos assistir esse vídeo juntos. Eu acho que a ideia do React é exatamente essa aqui. E aí ela começa a falar um pouco que a Bia, a filha dela, é um bebê arco-íris, e aí a gente vai entender através dela aí o que é isso, e vamos falar um pouco da parte médica. neném que vem após um aborto. É muito complicado falar desse assunto. Até eu demorei pra falar porque eu não me sentia confortável. Eu sempre quis contar, mas Então vamos lá, ela já definiu pra gente o que é, né? Então basicamente bebê arco-íris, eu não sei exatamente de onde vem esta definição, mas muita gente fala isso na internet, e foi o que ela disse, né? Realmente o que é o bebê arco-íris? É o bebê que vem em seguida ou pós um abortamento. Então o que é abortamento, para falar um pouco da parte técnica aqui? É toda a gestação que é interrompida, ou seja, que não vai para frente por algum motivo, até 20 semanas de gestação. Quanto tempo dura a gestação? Dura 40 semanas. Pode durar ali de 37 a 42 semanas, mas toda a gestação que interrompe até a 20ª semana é chamada de abortamento. Grande parte dos abortamentos, eles são até 12 semanas de gestação, que são os abortamentos precoces, tá bom? Então, primeiro, o que é abortamento? É interromper a gestação até 12 semanas, e este bebê arco-íris é um baby que veio logo depois do abortamento. E as coisas vão em frente. Só um adendo. assim, Não é isso? Não, tá certo. Mas é que além do bebê que foi pro aborto, é quando a mãe perde o bebê quando nasce, prematuro. Também tem? Também é um bebê Então não é arco-íris. só um abortamento. Não é só aborto, Tá. é quando perde o bebê prematuro também. E então, quer dizer, depois desse desfecho ruim de abortamento veio o bebê. E uma outra definição que as pessoas estão usando também é quando você perde um bebê mesmo no final ali do tempo de gestação, né? Ou por muita prematuridade, ou por algum outro problema. Ou seja, é um nenê que vem depois de uma perda. É um nenê que vem com uma carga ali um pouquinho maior pra mãe. na época, você se sente incapaz, você se sente insegura, você fica muito triste, você fica se perguntando, que eu esperei exatamente os 3 meses pra contar. Legal, então aqui tem 2 pontos que eu queria comentar com vocês. O primeiro realmente é a dificuldade que as pessoas têm durante o processo, e toda essa ansiedade. Então, para tentar ajudar todo mundo que está assistindo esse vídeo, que perdeu uma gestação, ou que ainda não tem o bebê arco-íris, mas está querendo ter um filho pós-abortamento, aqui vai a primeira notícia. Assim, a grande parte dos abortamentos não dependem da paciente, tá bom? Não depende de você. Se você está vinculando alguma ação que você fez na sua vida, eu não devia ter ido fazer esporte, eu não devia ter viajado, alguma coisa desse tipo, pode ter certeza que grande parte dos abortamentos não estão relacionados a alguma atividade sua, ou seja, não é culpa da mãe, tá? Isso é um assunto bem importante, porque grande parte dos vídeos que a gente tem assistido sobre perdas e bebê arco-íris, existe uma culpabilidade muito grande. A paciente, ela realmente foca ali que ela podia ter feito alguma coisa para ajudar, e na verdade a resposta é não. Existem poucas coisas que o médico ou a medicina
conseguem fazer para evitar um abortamento, o que a gente chama de abortamentos inevitáveis, tá? Se você mesmo que você der progesterona, mesmo que você fizer Clexane, tudo aquilo que vocês acompanham na internet, bem provável que você não consiga evitar o abortamento. O segundo ponto que eu achei interessante aqui no vídeo dela, que ela acabou de falar, é quanto tempo ela demorou para contar para os familiares, para os amigos, e aí ela fala que ela esperou pelo menos 12 semanas. Por que ela esperou 12 semanas? Porque realmente grande parte das interrupções da gestação com desfechos ruins, ou seja, sem ter o filho vive em casa, ele acontece até 12 semanas de gestação, tá bom? Então, este é um período legal para esperar realmente, e o inverso é verdadeiro. Se a sua gestação passou de 12 semanas, existe uma chance muito alta das coisas evoluírem bem, das coisas... ou seja, diminui bastante a chance de você perder, e por isso que é bem saudável esperar até 12 semanas para contar para todo mundo, principalmente pessoas públicas, que é o nosso caso aqui, que é o caso da Tatá. Quando eu tava grávida da Bia. Bom, foi em 2018 que... Só um detalhe, ela falou, essa segunda gestação, né, ela esperou até 12 semanas, porque ela já tinha passado pelo desfecho ruim na anterior. Eu descobri que eu tava grávida, foi logo depois de voltar da Disney, olha que doido. E a gente tava precisando colocar o DIU. E eu engravidei em uma semana. O que eu pensei na minha cabeça? Falei... Pessoal, então aqui é uma informação super interessante. Se você não quer engravidar, toda troca de método deve ser muito programada. É muito comum parar de tomar pílula e logo em seguida engravidar, né? No ciclo em seguida engravidar. Então, realmente, assim, as pessoas perguntam, eu paro de tomar pílula, vai demorar muito para engravidar, eu vou ter um tempo ali, claro que não vai ser no primeiro mês, e normalmente é no primeiro mês, ou pode ser no primeiro mês. Por que isso acontece? Porque por vários motivos. O primeiro é que a pílula tira um pouco do libido da paciente. Então, quando ela para de tomar pílula, esse primeiro mês sem pílula, ela ovula, e toda a ovulação faz com que ela realmente procure o parceiro e tenha ali relação sexual na época certa, coisa que ela perdia durante a pílula. Então, um mês pós-parada de pílula realmente é um mês de tomar cuidado, e acontece muito. A gente vê muitas pessoas que engravidam ali pós-parada de método ou no meio da troca entre os métodos. O ideal realmente é preparar um próximo método e começar a evitar. E em qualquer troca também, normalmente no primeiro mês a paciente ainda não está protegida. Então a anticoncepção e a contracepção acontece no segundo mês. Um outro detalhe interessante que a Tatá falou aqui, que é bem legal, a tendência atual de troca desses hormônios. As pessoas estão trocando pílula por métodos que usam uma concentração hormonal mais baixa, ou que não passam pelo fígado ali, porque não são via oral. Então isso a gente nota que realmente é uma realidade, né? Quer dizer, as pessoas estão deixando de tomar pílulas, e o DIU é uma dessas opções muito legais aí para fazer esse washout de hormônio, tirar um pouco do hormônio da circulação e diminuir esses efeitos colaterais. Então vamos em frente. Anticoncepcional, minha vida inteira, sei lá, acho que uns 10 anos da minha vida eu tomei anticoncepcional. Então, normalmente, quando você para, demora um tempo pra engravidar. E eu engravidei uma semana depois. Eu nem lembro como que eu descobri, acho que eu comecei a passar... Não, acho que a menstruação atrasou. E aí, a Karina, minha personal, do nada, me falou, Tatá, você tá grávida. Eu falei, imagina, gente, não tô grávida. Ela falou... Pessoal, só para lembrar vocês, a gente gravou um vídeo aqui de primeiros sintomas da gravidez. Então, vou pedir pro André deixar o card aqui para vocês acompanharem aí quais são os principais sintomas. Olha que interessante, né? A personal dela falou, nossa, Tatá, você tá grávida. Isso é uma coisa interessante, a gente realmente vê pessoas em volta percebendo que a gente tá grávida, né? Que a mulher tá grávida ali antes da própria paciente. Porque ela não imagina ali na vida que ela tá vivendo ali, que ela pode estar esperando uma gestação. Falou, não, você tá grávida, tenho certeza, vou lá comprar o teste. Aí ela me colocou no carro, do nada, louca. Aí falou, ai, Karina, você viaja. Me colocou no carro, foi na farmácia, comprou o teste, cheguei em casa, fiz, deu positivo. Aquele sentimento de angústia, de felicidade, mas ao mesmo tempo me sentindo culpada, me sentindo insegura. Tudo naquele momento eu falava, gente. Pessoal, assim, é totalmente diferente a gente ver uma paciente que tá querendo engravidar, da paciente que vai trocar um método e acaba engravidando. Você vê que ela tem um período de aceitação dela ali interessante, né? Ela conta um pouco da história. Uma coisa interessante o que ela falou é realmente o que acontece, né? Qual que é a orientação? Assim que descobriu que está grávida, vai no médico, porque o médico basicamente vai fazer alguns exames,
você vai começar a tomar algumas vitaminas para gestação e você vai fazer um ultrassom. Este ultrassom é um ultrassom transvaginal, que a gente chama. No comecinho da gestação ele é feito por via transvaginal, e ele também serve, como ela falou aqui, que é super importante para datar o tempo da gestação, né? Você consegue ali através do tamanho do nenê, que é chamado CCN, que é o comprimento cabeça-nádega, saber realmente se a paciente sabe da data da última menstruação e se aquele tempo que ela está esperando de gestação é um tempo correto. Então foi o que foi feito aqui no caso dela. Gente, mas como assim? Eu tô grávida, meu Deus, sabe? Né? Muita coisa na cabeça, enfim. E aí, quando ele fez o exame, ele falou assim, então, deixa eu te mostrar, tá vendo quando você coloca, ele colocou o mousezinho, né? Nessa parte aqui, e aí era no meu corpo, né? Como se fosse, tipo, dentro do útero. Você tá vendo que que tem batimento cardíaco? Aí eu, sim. Aí ele colocou no neném e ele falou, e tá vendo que aqui não tem? Só que eu não entendi o recado. Aí eu, sim, entendi, mas como assim? Porque, gente, eu não sabia mesmo, eu não sabia. Eu só tinha visto lá o saco gestacional, parecia um anelzinho, né? Com uma bolsinha dentro e tal. E aí ele falou assim, então, não tem batimento cardíaco, o neném não tá batendo o coraçãozinho. Aí eu, isso significa... E aí nisso a Karina já ficou em choque. Ela tinha entendido o recado, eu não tinha entendido. Foi aquele segundo de, meu Deus, como assim? Enfim, eu tinha perdido o neném. Isso são coisas da profissão, né? Por mais que a gente aprenda ali durante a graduação como dar notícia para os pacientes, a notícia do abortamento é uma notícia muito difícil. E o ultrassom ele consegue basicamente ver ali se o nenenzinho, se o que você está medindo tem batimento cardíaco fetal ou não. Então, uma informação importante, o batimento ele aparece ali no ultrassom transvaginal entre a 6ª e a 7ª semana, com 7 semanas normalmente a gente já tem que ver batimento cardíaco fetal. Então, dependendo do ultrassom, você vê o tamanho do nenê ali, você consegue saber realmente se ele deveria ter batimento ou não. E se ele não tem, você já pode dar essa notícia para a paciente. Às vezes a gente evita de dar a notícia com muito, olha, você perdeu sua gestação, você abortou, evitar usar algumas palavras, mas transmitindo a notícia de que realmente ela acabou perdendo a gestação. E neste caso específico, do caso dela aqui, ela não conhecia muito bem o médico que estava fazendo a ultrassom, o que se torna até mais difícil para dar a notícia, né? Você tem que ter um cuidado ainda maior para esse tipo de notícia. Basicamente o que eu estou entendendo dela aqui, ela está contando a história da primeira perda dela, né? Dos ultrassons que ela fez e como é que foi a primeira perda. A médica só me explicou que, assim, não desenvolveu, parou de desenvolver, né? A gestação parou de desenvolver e é isso. E aí, na mesma hora, você se sente mais culpada ainda, porque eu fiquei pensando que era porque eu tava muito insegura, porque eu não tinha certeza disso, não era a hora, enfim. A gente se sente a pior pessoa do mundo, a gente se sente a pessoa mais culpada da vida. Que também passaram ou estão passando por isso, pra falar que a culpa não é sua, entendeu? A culpa não é nossa. E é... Legal, aquilo que eu falei lá no comecinho, ela, de novo, eu queria reintegrar aqui que eu não assisti o vídeo dela antes, acho que essa é a parte legal do React, e ela fala um pouco disso também, né? Eu acho que o YouTube tem essas coisas, ele contar a história das pessoas por elas mesmas é super importante pra gente entender o que as pessoas passaram, né? E elas são pessoas que fizeram ali, que tem muita gente acompanhando elas, que acompanha, e que realmente o que ela passou pode passar por outras pessoas podem passar pela mesma coisa. Acho que isso é uma história interessante aqui, dela contar o que ela passou. A gente se sente muito culpada, a gente acha que a gente fez errado, a gente acha que, nossa, mas eu acho que eu não desejei essa gravidez, a gente acha que foi porque a gente estava com medo, que a gravidez não evoluiu, a gente acha tudo. Mas no fim, não é nada. Na verdade, calma. Não é que não é nada. É mais normal do que a gente imagina. E aí eu comecei a procurar tudo na internet e eu li até em um site que, assim, de 10... Claro que uma mulher, hoje em dia, não é tão comum uma mulher engravidar 10 vezes. Mas de 10 gestações que uma mulher tem, 3 ela pode perder. Essa informação é verdadeira, né? O índice de abortamento ele é muito alto. Ele gira em torno... Isso, claro que depende da idade, depende de uma série de outras variáveis. Quanto mais velha é a paciente, né? Quanto mais idade a paciente tem, maior o risco de abortamento. E
e ele é muito próximo de 30%, 25, 30% da população. Isso é real. Por que a gente intensifica e por que a gente olha isso na natureza, né? Você pensa assim, poxa, se é um evento natural e muito importante para a manutenção da espécie, por que ali quase um quarto das gestações elas se perdem, né? Porque é um próprio mecanismo da natureza para manter a gestação e a população saudável. Então, quando a gestação ela identifica que existe algum problema ou um potencial problema, a natureza interrompe a gestação sozinha. Por isso que o índice de abortamento é muito alto. Na nossa opinião, aqui de especialista em reprodução humana, em abortamentos habituais e tudo isso que a gente observa, é que a gente poderia selecionar essa gestação antes de engravidar, não que o corpo selecionaria depois, mas o endométrio acaba não selecionando esses bebezinhos que têm alguma alteração genética, e por isso que o índice de abortamento é muito alto.